Vereador Leandro é um querido irmão, um amigo, foi pastor aqui na região de São Bernardo, no início do seu ministério, e pela soberana vontade do Senhor foi levado para Diadema. Eu não gostei muito, mas... E lá em Diadema, iniciou um trabalho maravilhoso, um ministério abençoado, esses anos todos que ele tem estado lá, um instrumento de Deus, e é um grande prazer tê-lo conosco nessa noite, que Deus use o irmão com muita propriedade, como sempre, irmão. Deus abençoe. Fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus. Nós iremos meditar nesta noite na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 18. Romanos capítulo 1, versículo 16 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante da Tua face santa. Clamamos por misericórdia. Concede-nos a Tua graça. Que mais uma vez a Tua misericórdia venha se renovar em nossas vidas. Glorifica o Teu nome. Que somente o Teu nome seja lembrado ao final. E que Teu Espírito Santo ministre poderosamente em nossos corações. Nós te pedimos com a certeza de que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no ano de 2015, uma música gospel ficou muito conhecida nas igrejas, muito conhecida nas redes sociais. Uma música de um grupo chamado Preto no Branco. A música é Ninguém Explica Deus. E esta música ficou sendo cantada, ministrada nas igrejas, e eu percebi que às vezes os cristãos, os evangélicos não estavam parando para refletir naquela letra. Será que aquela letra tem base bíblica? É uma letra com um senso crítico muito aguçado, que diz que do crente ao ateu ninguém explica Deus. De melodia muito bonita e por isso ficou tão famosa. Mas a Bíblia diz que é possível explicarmos a Deus, não em toda a sua totalidade, porque Deus é infinito em seu ser, mas Deus se revelou. Nós, os crentes, explicar sobre Deus, sobre seus atributos, nós podemos conhecer a Deus. Está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos e devemos conhecer o nosso Deus. Porque é por isso que o profeta Oséias escreveu seu livro, porque o povo estava morrendo por falta de conhecimento de Deus. Jesus nos falou a respeito deste conhecimento, está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e aquele a quem enviaste. Ou seja, ter vida eterna é conhecer a Deus. Então, você pode explicar sobre Deus. Nós podemos explicar sobre Deus. Obviamente, não em toda a sua totalidade e infinitude. Mas aquilo que Ele revelou na palavra, nós podemos conhecer a Deus. E você que ainda não conhece a Cristo Jesus, Deus está te dando a oportunidade hoje para você conhecer esse Deus maravilhoso. E vamos conhecer um pouco mais deste Deus em sua palavra, porque Deus deseja salvar todo tipo de homem, como está escrito na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, porque esta é a vontade de Deus, salvar
todo tipo de pessoas. Então nós iremos, meus irmãos, conhecer um pouco mais deste Deus através da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 a 18, onde ele fala sobre alguns atributos de Deus. E Deus, para salvar o homem, Deus se revelou. Para salvar o perdido, ele se revelou. Ele revelou acerca dos seus atributos, quem ele é, qual a sua natureza. E toda essa revelação é para poder nos alcançar, é para poder salvar o ser humano. Como Deus poderia salvar o homem sem ele mesmo antes se revelar? Portanto, nós iremos aprender nesta noite, meus irmãos, o seguinte tema: os atributos de Deus revelados para a nossa salvação, com base na carta de Paulo aos Romanos. E o primeiro atributo de Deus revelado para a nossa salvação é a sua ira. Deus revela a sua ira, porque a sua ira é um reflexo de sua santidade. Veja o versículo 18. Versículo de número 18, ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Sempre quando eu ensino a igreja a evangelizar, eu explico para a igreja que a maneira correta de você evangelizar é você trazer uma notícia para o homem perdido, porque evangelho é uma boa notícia. Mas esta boa notícia pressupõe uma má notícia. E qual é a má notícia para a humanidade? Que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Porque nós só iremos valorizar a boa notícia quando nós entendermos a situação caída do homem. Qual é a situação do homem sem Cristo? Qual é a situação do mundo hoje? A humanidade está debaixo da ira de Deus. O primeiro atributo que Deus revela para poder nos atrair a Ele, para poder nos salvar, é a sua ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Mas que tipo de pecado, que tipo de atitude esta geração que vem desde o apóstolo Paulo a nossos dias tem vivenciado para despertar a ira de Deus? Por que Deus está irado com a humanidade? E veja que esta ira não é apenas da época do apóstolo Paulo, mas se estende até os nossos dias. Deus está irado com a humanidade por causa da incredulidade, versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, sabendo que existe Deus, mesmo assim não o glorificaram como Deus por causa da incredulidade. Outro pecado típico desta geração é a idolatria, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, desde aquela época, especialmente na cidade de Roma, que é onde residia aquela igreja de Roma, havia muita idolatria no Império Romano. Muita incredulidade, muita idolatria, muita perversão sexual. Não é de hoje que existe perversão sexual, imoralidade sexual, homem com homem, mulher com mulher. Isso é antigo. E veja que Paulo faz uma crítica dura a respeito disso no versículo de número 26. Versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Idolatria, incredulidade, imoralidade com relação homem com homem, mulher com mulher, que é típico não só de nossa geração, mas isso é muito antigo. Além disso, meus irmãos, a impiedade é outra marca dessa geração que desperta a ira de Deus. O que é impiedade? As mais diversas formas de pecados. Veja o versículo de número 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Veja se isso não é a marca de nossa geração. Injustiça, versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Veja se essa não é a marca dessa geração.
Uma geração de jovens que não respeita os pais, não respeita as autoridades, não respeita professor, não respeita pastor, não respeita a autoridade civil. Ele diz no versículo 31, insensatos, pérfidos, que significa infiéis, sem afeição natural. As pessoas hoje não têm afeição natural, não são apegadas umas às outras, ainda mais com o advento das redes sociais. É uma relação superficial e midiática, mas não existem mais relações profundas. Ele continua dizendo, sem misericórdia. Essa marca dessa geração de nossos dias é o que a Bíblia fala que é a marca dos últimos dias. E Paulo fala para Timóteo fugir daqueles homens dos últimos dias. Isso significa que nós ainda estamos vivenciando os últimos dias. Por que Deus está irado com a humanidade? Por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa da imoralidade sexual, por causa da impiedade. E eu e você fazemos parte dessa geração. Mas se você tiver Jesus em seu coração, Deus não está mais irado com você. Mas se você não tem Jesus em sua vida, você está debaixo da ira de Deus. Aí você pensa, como Deus vai revelar a sua ira? Quando nós pensamos na ira de Deus, nós pensamos no fogo. Fogo descendo do céu, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas a ira de Deus revelada para esta geração, meus irmãos, não é através de algo dramático como um fogo. Como Deus derrama a sua ira e revela a sua ira para essa geração? Abandonando esta geração, deixando o homem fazer as vontades de seu coração, porque não existe pior castigo do que este, quando Deus diz, você quer fazer a sua vontade? Então faça a sua vontade. O pior castigo de Deus para alguém é quando Deus diz, então faça a sua vontade. A melhor bênção para a humanidade, a melhor bênção para nossas vidas é quando se faz a vontade dele em nossas vidas. Quando nós fazemos a vontade dele. Mas quando Deus diz para o homem que o homem faça as vontades do seu coração, Deus está abandonando este homem. Veja o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, Deus entregou essa humanidade em seu próprio caminho. Porque nosso Deus é um Deus santo. A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. E por ele ser um Deus santo, ele abomina o pecado. E tem consequência quando a humanidade não se volta para Deus. O primeiro atributo de Deus que é revelado para a nossa salvação é a sua ira. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O segundo atributo de Deus revelado para a nossa salvação é a sua justiça. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu inverti aqui justamente para que ficasse melhor a exposição do ponto de vista didático. Primeiro, Deus derrama a sua ira sobre a humanidade. Mas também ele revela a sua justiça. Onde Deus revela a sua justiça? No Evangelho. Porque nosso Deus é um Deus justo. Por mais que Deus tenha os seus eleitos, os seus predestinados, e Deus ama seus eleitos, mas como Deus vai salvar esses eleitos se esses eleitos são pecadores? Como Deus vai nos salvar se nós somos pecadores? Eu sou pecador. Você é pecador. Nós merecemos a ira de Deus. Tanto a ira presente como a ira vindoura, que ele fala no capítulo de número 2, versículo 8 e 9. A ira vindoura. E não só a ira vindoura, nós merecemos também a ira eterna, que é o inferno. Você merece o inferno. E se você não admite, significa que você merece mais ainda. Por causa da arrogância, da soberba e da cegueira espiritual. Nós merecemos o inferno. Agora, você pensa, Deus é justo. O que Deus vai fazer com pessoas que merecem o inferno? Para ser justo, Deus tem que nos condenar. Sabe por quê? Porque está escrito em Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Aquele que condena o justo e aquele que absolve o pecador, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Se Deus abomina aquele que condena o justo e aquele que absolve o ímpio, se nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, ímpios, como que Deus vai nos perdoar? Se Deus não perdoa o pecador de maneira judicial, tradicional, porque nós somos merecedores. Então nós temos aqui um problema. Mas como Deus vai resolver isso? O problema da justiça de Deus. Se Deus está irado com a humanidade, e Deus, para ser justo, ele tem que condenar, e Deus não condena o inocente, como Deus vai resolver esse problema? Condenando a si mesmo
na encarnação de Cristo Jesus. Deus, ele se encarnou na pessoa de Cristo Jesus para condenar a si mesmo na cruz, para nos poupar da sua ira. Foi assim que Deus resolveu esse problema, porque Deus não condenou um inocente qualquer. Porque se ele condenasse uma outra pessoa, um terceiro, um inocente, se existisse essa pessoa, porque não existe um justo nenhum sequer, aí sim seria injusto. Mas para ser justo, Deus condenou a si próprio na cruz, na pessoa de Jesus. Ele derramou a sua ira no Filho amado dele, que é Cristo Jesus. E assim ele cumpriu toda a justiça. Lembremos-nos que Jesus disse para João Batista: deixa que seja assim para que se cumpra toda a justiça. E onde nós percebemos isto? Onde nós descobrimos isto? No Evangelho, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você está achando que esse discurso está sendo duro demais? Você não vai valorizar a boa notícia que Deus tem para você se você não entender a má notícia, se você não entender a situação ruim que você se encontra caso você não tenha Jesus em sua vida. Qual é a situação do homem sem Deus? Ele está debaixo da ira de Deus. Não importa quão religioso você seja, não importa quão preocupado com a ação social, com o bem-estar do próximo você seja. Se você não tiver Jesus, você está debaixo da ira de Deus. Porque um só pecado nos faz culpado por toda a lei. E se você está debaixo da ira de Deus, como Deus vai resolver esse problema? Ele revelou então o segundo atributo para a nossa salvação, a sua justiça. Onde Deus resolve essa questão judicial? Na cruz. Porque na cruz é onde Deus revela a sua justiça. Onde Ele nos poupa castigando a pessoa amada de Jesus Cristo. Portanto, o primeiro atributo de Deus revelado para a nossa salvação é a sua ira. Quando nós entendemos a santidade de Deus e que Deus está irado com a humanidade, e quando nós entendemos que Deus revela a sua justiça na cruz, então nós estamos no caminho certo para a salvação. O terceiro atributo de Deus revelado para a nossa salvação, meus irmãos, é o seu amor, porque está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí nós entendemos que Deus revela a sua ira, mas depois Ele revela a sua justiça e como Ele resolveu esse problema, e depois Ele revela o seu amor na cruz. E quando você entende que Deus é santo, que Deus é justo, mas que Deus é amoroso, então você está apto para entender a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, apesar de sermos pecadores, Deus nos ama tanto que nos dá gratuitamente a salvação. Sim, gratuitamente. Porque está escrito em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 20, que Deus nos justifica independente de obras. Não depende de obras. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isso significa que a salvação é totalmente de graça. Não depende de quem quer nem de quem corre. Está escrito em Romanos capítulo 9. Está escrito em Romanos capítulo de número 4, que não depende de quem trabalha, mas depende da fé. O justo viverá por fé, diz Romanos 1,17. Você está trabalhando para ser salvo, você nunca vai conseguir. Se você está se esforçando para ser salvo, você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque ninguém consegue uma vida de santidade que satisfaça a Deus. Só Jesus satisfez a Deus. Qual foi a outra pessoa que Deus disse: este é meu filho amado em quem me comprazo? Só Jesus satisfez a Deus. Nós vamos entrar no céu por tabela. Nós vamos entrar no céu porque estamos agarrados nesta graça de Cristo Jesus. Não é porque nós nos esforçamos. Enquanto você não entender que a salvação é de graça, você não entendeu o amor de Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre, depende da sua graça. Romanos capítulo de número 5, versículo 1 está escrito que nós somos justificados pela fé. Justificados, pois, por intermédio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça, independente de obra da lei. Independente das obras da lei. Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Você sabe por que Jesus é o Senhor do sábado?
Porque Jesus é o nosso descanso. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós encontramos descanso para a nossa alma. Quando nós entendemos que basta nós crermos em Cristo Jesus de todo o nosso coração, nós encontramos o sábado. A palavra hebraica Shabbat significa descanso, e Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe por que Davi dormia em paz? Ele não tinha medo do inferno, como está escrito no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque ele diz no Salmo de número 23, que só Deus o fazia repousar seguro junto às fontes das águas. Davi tinha paz no coração. Teve momentos de vitória, mas teve momentos de uma família tribulada. Tribulação em sua família, tribulação emocional, espiritual. Mas ele tinha paz. Sabe por que ele tinha paz? Porque ainda que alguém o matasse a fio da espada, ele tinha certeza da salvação. Porque ele entendeu que a salvação é pela graça. Isso gera descanso. Sabe por que você talvez seja uma pessoa perturbada de mente, de coração? Porque você ainda não entendeu que a salvação é de graça. E você carrega um peso em seus ombros, medo do inferno. Você está cansado de tentar agradar a Deus e não conseguir o suficiente para ter certeza da salvação. E você precisa entender que o caminho para você ter essa certeza da salvação é entender o amor de Deus revelado na cruz. E como tomar posse disso? Porque Paulo diz para Timóteo tomar posse dessa vida eterna. Paulo diz a Timóteo, toma posse da vida eterna. Existem até crentes que estão anos na igreja e continuam não tendo paz no coração. Existem crentes que se escandalizam quando nós ensinamos que a salvação é de graça, que não depende de nós, e que o crente não perde essa salvação. Existem crentes que se escandalizam com esse ensino de que o crente não perde a salvação, porque quer viver perturbado, só pode. Porque se Deus chega com uma boa notícia para você, dizendo, olha, se você tem Jesus no coração, isso é suficiente para você entrar no céu de graça. E você diz, não, eu tenho que fazer minha parte também. Que parte? Se a Bíblia diz que nossas obras de justiça são como trapo de imundície, que parte? Se a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que parte você pode contribuir na salvação? Você precisa de descanso, você precisa de paz. Em um mundo tão conturbado, tão perturbado, todas as vezes que nós olhamos para as notícias, é só notícias ruins. As pessoas estão perturbadas, sem paz. Você só vai encontrar paz quando você entender que Jesus, Ele é o seu sábado, o seu descanso. Quando você entender que basta você crer de todo o seu coração, que isso é suficiente. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com teu coração creres e com tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Isso é suficiente para a nossa salvação. Obviamente, com a consciência do discipulado e da cruz que nós temos que carregar, não para sermos salvos, mas com uma atitude de gratidão a Deus. Nós temos que negar a nós mesmos com uma atitude de gratidão a Deus, não como uma condição para sermos salvos. Deus fez questão de se revelar. E Deus revelou seus atributos com que objetivo? Para que você alcance a salvação. Deus revelou seus atributos para você entender a salvação. Quais atributos Ele revelou para a nossa salvação? A sua ira, Romanos 1,18. A sua justiça, Romanos 1,17. E seu amor, Romanos 5,8. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia e graça e por tua palavra. Que o teu Espírito Santo nesta noite venha trazer arrependimento para a vida, para os corações que precisam de ti. Revela-te, meu Deus, às pessoas que estão perdidas no mundo. Que hoje seja um dia de salvação, Senhor. Visita esta casa com salvação. Visita esta casa com renovo, com esperança e com alegria do teu Espírito. Que aqueles que ainda não têm esta paz possam usufruir da paz concedida pelo teu Espírito, Senhor. Continua, meu Deus, sendo conosco e recebe esta oferta que é o nosso culto a ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.